Bom dia, bom dia, bom dia. Vamos para a nossa correção de história, pois o nosso conteúdo foi o Tratado de Tordesilhas, página 136 até a página 142 é a nossa correção. Primeiro, observe a imagem das grandes navegações. Pesquise e escreva o motivo que levou os portugueses e espanhóis a lançarem-se nelas. Então, a sugestão de resposta é a busca e exploração de riqueza. Foi por isso que eles viajaram, né? Foi por isso que eles fizeram a viagem. Questão 2. Observe a época das grandes navegações. Responda as perguntas. Letra A. Qual era o objetivo das navegações de Portugal e da Espanha? Portugal e Espanha tinham como objetivo buscar uma rota alternativa para as Índias no Oriente, já que Gênova e Veneza dominavam a rota conhecida. O objetivo era encontrar um caminho mais rápido para lucrar com o comércio das especiarias. Letra B. Qual era a relação entre essas nações e o que acontecia em Gênova e Veneza? Eram cidades que compravam e vendiam bastantes especiarias. Letra C. Porque Portugal e a Espanha estavam interessados no comércio que acontecia nessas cidades. Estavam interessados porque também queriam lucrar com o comércio de especiarias. Página 137, questão 3. Pesquise e escreva em que eram utilizadas as especiarias vindas do Oriente, muito consumida na Europa. Então, para quê? Principalmente para manter conservado os alimentos, certo? Também servia para curar feridas, para curar ferimentos, para utilizar na culinária, certo? Então, vamos lá. Questão 4. Observe o mapa com as rotas das viagens marítimas portuguesas e espanholas. Cada cor destaca uma navegação. Pesquise e escreva no seu caderno informações sobre cada uma delas. Então, aí é com vocês, né? Cada um desses países. E aí vocês vão vendo até aqui na legenda. Questão 5. Leia a afirmativa apresentada. Pesquise e escreva outras informações sobre o tema abordado. Então, olhe qual é a afirmação. Nessa época, as disputas entre nações católicas, como era o caso de Portugal e Espanha, eram decididas pelo Papa, que publicava bulas papais para encerrar os conflitos. Aí a gente acha a resposta, ó. Aqui está dizendo o seguinte, né? Uma sugestão também de resposta. Aí diz, verifique se o aluno vai definir que é uma bula papal e qual delas gerou o Tratado de Tordesilhas. Então, qual foi a que gerou o Tratado de Tordesilhas? Foi a que ele colocou aqui, ó, na página 133, né? Publicava bulas papais para encerrar os conflitos. A bula papal da Igreja Católica Romana era uma carta, então era uma carta especial ou documento com regras gerais que eram decididas pelo Papa, ok? Vamos agora para a página 138. Questão 6. Marque as afirmativas corretas. Então, a primeira é correta. Assim que Colombo chegou à América, a Espanha procurou garantir os direitos que julgavam possuir sobre as terras descobertas e sobre as que pudesse vir a descobrir. Para isso, dirigiu-se ao Papa. A terceira também, né? Criou-se um clima de rivalidade e desconfiança entre Portugal e Espanha. E a quarta também, as terras existentes a oeste da linha pertenciam à Espanha e as existentes a leste a Portugal. Então, a única que está errada é o Papa
português dividiu o mundo com uma linha imaginária que garantiu todo o continente americano a Portugal. Totalmente errada essa questão, certo? 7. Assinale corretamente. Letra A. Ano em que foi assinado o Tratado de Tordesilhas, ano de 1494. Letra B. Países que assinaram o Tratado de Tordesilhas, Portugal e Espanha. Questão 8. Responda sim para a resposta correta e não para a incorreta. Qual foi o motivo de Portugal e Espanha assinarem o Tratado de Tordesilhas? Então, era para garantir que um pudesse ocupar as terras que viessem a pertencer ao outro? Não. Para garantir que um não pudesse ocupar as terras que viessem a pertencer ao outro? Sim. Página 139, questão 9. Escreva o que determinava o Tratado de Tordesilhas. Depois pense e responda. Por que os países envolvidos firmaram esse acordo antes mesmo de chegar às terras brasileiras? Então, por quê? Porque o Tratado de Tordesilhas estabelecia uma linha de demarcação localizada após 370 léguas a oeste de Cabo Verde e dividia os territórios que fossem encontrados entre Portugal e Espanha. Questão 10. Classifique as alternativas com V para as verdadeiras e F para as falsas. Então, verdadeira, o Tratado de Tordesilhas foi o primeiro a delimitar o território brasileiro. V também, algumas terras ainda provocavam disputa entre as nações que firmaram o Tratado de Tordesilhas. F, falsa. Não houve a necessidade de ajustes posteriores do Tratado de Tordesilhas. Houve sim, Letra V, verdadeiro. Oficialmente, as disputas entre Portugal e Espanha sobre a linha demarcatória definida no território de um Tratado de Tordesilhas existiam por muito tempo. Questão 11. Pesquise, leia e escreva um trecho que você acha interessante da carta de Pero Vaz de Caminha, descrevendo o Brasil para o rei de Portugal. Na internet, gente, tá cheio dessas cartas, viu? Só é colocar lá no Google, carta de Pero Vaz de Caminha, dando as características do Brasil. Ele vai dizer que é uma terra formosa, linda, que tem muitas árvores, que a terra é boa. Ele vai dizer, vai elogiar o Brasil, e por isso que cresceu o olho, dos espanhóis e portugueses para vir explorar o Brasil. Página, 140, questão 12. Desenhe a linha do Tratado de Tordesilhas e escreva o nome dos países implicados no tratado. Então, está aí a linha, Vocês observam aí direitinho e marcam. Coloca os dois nomes dos países, Portugal e Espanha. E aí vamos para a questão 13. Complete as afirmativas abaixo corretamente. Letra A. O meridiano de Tordesilhas passa pelas atuais cidades brasileiras de Belém, no estado do Pará, e de Laguna, no estado de Santa Catarina. Letra B. Quando o Tratado de Tordesilhas foi assinado, os espanhóis já estavam na América do Sul, mas os portugueses só chegariam oficialmente ao Brasil 6 anos depois, em 1500, ok? E aí a gente vai para a página 141, ok? Página 14, questão 14, desculpa. Observe o mapa abaixo. Agora escreva a letra A. O nome dos oceanos à esquerda de Cabral, que a esquadra de Cabral percorreu. Então, foi o Oceano Atlântico e o Oceano Índico. Letra B. Que continente Cabral contornaria se tivesse saído direto de Lisboa para as Índias? O continente africano. Página 142, questão 15. Veja a opinião do rei Francisco I da Inglaterra sobre o tratado firmado entre Portugal e Espanha. Olha o que ele disse. Gostaria de ver o testamento de Adão para saber de que forma este dividiria o mundo, Ele está falando de Adão, Adão da Bíblia mesmo, viu, gente? Então, letra A. Em sua opinião, que posição
é expressa por essa frase. Então, espera-se que o aluno registre que o rei da Inglaterra não reconheceu o Tratado de Tordesilhas, o que se traduziu depois em missões de exploração às Américas por parte da Inglaterra. Então, a sugestão de resposta está aí. Letra B. A partir da frase do rei inglês, reflita sobre o papel e a opinião dos outros reinos europeus que existiam na mesma época do Tratado de Tordesilhas e que ficaram de fora da partilha do mundo entre os dois países. Converse com seus colegas e seu professor e registre suas opiniões no espaço abaixo. É complicado, por quê? Porque uma região tão grande, tão densa, com tantas riquezas, e não havia só Portugal e Espanha. Havia outros países e havia outros reis e monarcas que também desejavam uma parte, né? Explorar também uma parte dessa terra descoberta. Mas aí só ficou entre Portugal e Espanha. E quando a gente vai acompanhar a história mais lá à frente, a gente vai perceber, descobrir que por isso que o Tratado de Tordesilhas não foi à frente, porque começaram a invadir as terras, né? Houve guerras e aí não foi à frente. Por quê? Porque apenas 2 países só, né? A gente hoje vê a briga, né? Sobre a vacina do Covid, né? Que o Brasil é um dos últimos países a possuir, a ter direito à vacina, porque não tem riqueza mais, não tem um dinheiro suficiente. E aí a gente volta e diz, mas o Brasil é tão rico, Sim, mas aí quem é que está comandando? Estados Unidos. Era a mesma coisa de Portugal e Espanha. Quem comandava eram os 2 países. Os outros países que ficassem sob a liderança deles. Tá certo isso? Não está, né? Então, foi por esses acontecimentos. Bom? E aí a gente fica por aqui e até a nossa próxima correção. Um beijo no coração.